Olá, eu sou o Luciano Tim, sou sócio fundador do CMT Advogados e estamos começando a segunda temporada do Conectando o Direito, o podcast quinzenal que une o direito a outras áreas do conhecimento. E a primeira conexão dessa temporada talvez seja a mais antiga do fenômeno jurídico, que responde à pergunta o que o direito tem a ver com a filosofia. E para discutir esse assunto, recebemos hoje nada mais, nada menos que o professor Fernando Araújo, que é catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e sócio do CMT Advogados, naquela unidade de Lisboa, mas também em São Paulo e em Pernambuco. Muito obrigado, Fernando, pela presença. Muito obrigado, Luciano. É um prazer. Fernando, você gostaria, embora todo mundo te conheça no Brasil e em Portugal, e certamente em toda a comunidade que fala português e também na Europa, Estados Unidos, mas você se apresentaria aí por um minutinho para o pessoal te conhecer, caso haja essa situação inusual? Claro, eu sou professor da Faculdade de Direito, como você disse, e, de alguma maneira, é a primeira vez que eu vou falar das ligações da filosofia com o direito, sendo que este ponto é talvez menos conhecido. Eu dou aulas de filosofia de direito há 40 anos. Foi uma das primeiras disciplinas que eu lecionei. E é uma relação, às vezes, um bocadinho variável, isto é, às vezes também me sinto com um pouco de ódio pela filosofia, o que os filósofos respondem com ironia, que não deixa de ser uma atitude filosófica. E, portanto, de alguma maneira, o meu percurso académico é um percurso que está ligado a esta temática da filosofia, embora predominantemente eu seja um professor de Law and Economics, ou seja, de jurídico-económicas, como se diz aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Toda a vida ensinei economia, num plano introdutório, depois também andei um pouco pela história do direito, e depois, mais recentemente, até por causa da filosofia, pela minha insatisfação momentânea com o aspecto, diria assim, mais abstrato da filosofia, dediquei-me à bioética e depois aos direitos dos animais, e, portanto, tenho uma série de gostos temáticos que nascem também, de alguma maneira, do meu gosto pela filosofia, não é? Não deixam de ser, não deixam de corresponder à velha ideia etimológica da filosofia como amor da sabedoria. No fundo, a vida académica, como você também sabe, porque também anda nela, é, no fundo, uma demanda longa por essa sabedoria, que já se sabe que é frustrada, mas também, vamos ser filosóficos, a vida também é assim, também acaba em frustração, mas não significa que não vale a pena vivê-la. Perfeito, Fernando. E além de grande professor catedrático de Law and Economics e Filosofia do Direito, você também tem aí uma larga experiência com arbitragens, né, especialmente na área tributária e na advocacia consultiva, não é verdade? É verdade, é verdade. A minha vida prática é o meu ganha-pão e tem sido também uma área de grande ânimo da minha parte, neste sentido que nós, professores de Direito, não devemos de jeito nenhum perder o contacto com a prática, porque, pelo menos por algumas concepções filosóficas sobre o direito começa por ser uma prática. Portanto, se perdemos a prática, é um pouco como os médicos que perdem a prática. Nessa altura podem falar em termos abstratos da medicina, mas já não têm bem a certeza se é aquela a medicina que salva vidas e que melhora a saúde. Portanto, nós também, a minha vertente prática, de alguma maneira, sempre a instrumentalizei à minha vertente teórica, mas não deixa de também me dar gratificações autónomas, isto é, gosto da vida da advocacia e da arbitragem e da consultoria em geral e da emissão de pareceres como um desafio próprio, com o seu próprio gozo intelectual e pessoal. Perfeito. E, aliás, essa sua fala já nos remete, então, à primeira pergunta filosófica e sua conexão com o direito. Qual é, no fundo, a conexão entre a prática e a teoria do direito? Uhum. É, Ou, pensando assim, né? já que estou autorizado a falar em termos um pouco filosóficos,
Eu diria que esse é um dos dilemas hegelianos de Hegel, que é a filosofia é uma reflexão tardia que já não tem influência sobre os factos, ou é bem pelo contrário, uma espécie de discurso que vai moldando os factos e que vai transformando vidas e vai sendo operativa, e, portanto, é capaz de ter algum peso no mundo? É uma dúvida que é recorrente e à qual nós não conseguimos dar uma resposta, senão com muitas variações ao longo da vida, não é? Também podíamos sempre dizer que o direito nasceu antes da reflexão filosófica, nasce de necessidades práticas. Nós somos capazes de reconhecer formas jurídicas embrionárias nas formas mais primitivas de vida social e, portanto, desacompanhadas até do distanciamento crítico que é necessário para uma reflexão filosófica. Portanto, primeiro veio o direito, sem dúvida nenhuma. Primeiro veio o direito. Mas depois o direito começou a suscitar problemas de reflexão e até de aceitação por parte de populações que se foram tornando crescentemente sofisticadas. Portanto, à medida que as populações se tornam mais sofisticadas, elas exigem uma justificação, que às vezes se vai encontrar na ideologia. Portanto, até posso admitir que ainda hoje a maior parte das populações tem uma veneração pelo direito que é incutida por razões ideológicas, por razões políticas ou até por razões, diria assim, de conformismo. Mas há sempre uma camada da população que pergunta porquê. Podemos viver sem filosofia? Claro que podemos, mas já dizia o velho Sócrates que a vida não analisada é uma vida que talvez não valha a pena. Portanto, quando nos deparamos com algumas questões, com algumas dúvidas, ou procuramos respostas para elas, ou então alienamos-nos. Talvez um copo de vinho resolva muitas das dúvidas filosóficas de muita gente. Mas depois segue-se uma fase profundamente insatisfatória. E aí, eu lembro, Fernando, nesse tema do direito, digamos assim, como experiência prática ou como descrição teórica, eu lembro muito de uma frase sua que eu sempre repito em aula, que diz o seguinte: para o jurista dogmático, a realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio. Claro que é uma ironia, que eu acho fantástica. E aí eu queria te perguntar, no fundo, eu tenho a minha interpretação, claro, disso, mas, dizer, no fundo, como chegamos até aqui, né, Fernando? Como que para o teórico do direito a realidade é um detalhe que atrapalha o raciocínio? No fundo, há pelo menos duas respostas que nós podíamos dar aí. A primeira é a resposta do pragmatismo, até se quisermos depois do neopragmatismo, que são duas correntes filosóficas muito interessantes e que ambas chamam a atenção para a necessidade de fazer os nossos valores e as nossas ideias não se afastarem de uma certa relevância prática que se analisa na sua eficiência, na sua eficácia, isto é, na praticabilidade daquilo que nós estamos a pensar. Ou seja, nós temos que ver o que é que funciona. Não é? Nós somos nativos da Terra, somos nativos de um planeta e temos que pensar que o planeta nos impõe constrangimentos e que nós devemos é resolver esses constrangimentos de uma forma darwinista. Portanto, todas as estratégias adaptativas são melhores do que raciocínios que nos põem em discordância com o mundo, vamos admitir. Mas também, agora dizendo ao contrário, também podemos ir sempre por uma outra linha, que é uma linha mais tributária do existencialismo, e que dirá que ainda bem que o dogmático impõe esse tipo de alienação teórica, porque a vida não faz sentido, é absurda. E uma certa imposição de sentido à realidade, sem contaminação pela própria realidade, isto é uma coisa unilateral, que parte de um dever ser sem se contaminar com o ser, pode ser até um exercício de sanidade mental, isto é. Nós insistimos em ser quixotescos. O, o, mundo, o mundo não se compadece com o nosso quixotismo, mas nós continuamos a investir contra moinhos de vento como se fossem gigantes, não é? Porque sem isso, talvez a nossa vida não fizesse muito sentido. E, portanto, é uma espécie de um esforço de imposição de valores a uma percepção do mundo que não tem esses valores e que nos angustia porque não tem esses valores. E, nesse sentido, pode ser que o direito tenha alguma legitimidade em refugiar-se na Torre de Marfim de uma dogmática, que não se compadece dos factos.
É uma hipótese, é uma hipótese. Eu gosto mais da primeira, porque eu acho que se as pessoas têm angústias com a realidade, não devem procurar resolver essas angústias com o direito, que é uma forma de resolução de conflitos. E, portanto, quando as pessoas vão procurar a sua razão de ser, o seu resgate existencial, numa forma de resolução de conflitos, sendo que a outra parte no conflito pode não ter essas angústias, nós estamos a trair a função apaziguadora ou pacificadora que o direito deve exercer. Pois é, eu tendo como você a concordar com a primeira alternativa, até porque o direito ele serve ou deveria servir para resolver problemas concretos, né? E aí, diferentemente da filosofia, que pode ser puramente especulativa, né? A filosofia pode não responder, né? Mas o direito chega um momento que tem que ter a sentença arbitral, judicial, não te parece? Claro, absolutamente. O direito é vida e serve a vida. Não serve pensadores. Às vezes o que me desespera, até na própria construção da filosofia do direito, é a forma como as pessoas se enamoram por construções magníficas, que a única coisa que fazem é revelarem a inteligência do arquiteto, mas não a funcionalidade do edifício. Isto é como na arquitetura, às vezes vemos edifícios lindíssimos e depois perguntamos, mas onde é que se coloca os armários? Onde é que se coloca a cama? E o arquiteto diz, não, isso não pode ser porque estraga o desenho. Ah, então pronto, aquilo é só para ver em revistas, não é para habitar. E nós, o direito, temos que o habitar, é absolutamente uma habitação que tem que ser funcional e funcionalizada, porque no fim temos que perguntar se aquilo funciona efetivamente para nos tornar mais conciliados uns com os outros. Portanto, não vale a pena com edifícios magníficos, salvo por gratificação intelectual de quem os concebe. Eu posso admitir que até no direito existe realmente esse narcisismo intelectual que faz as pessoas sentirem-se infinitamente inteligentes porque tiveram uma ideia que, precisamente porque está liberta dos factos, pode brilhar por si mesma, não é? Mas depois há aqueles factos, não é? Que dizem, mas essa ideia é magnífica, mas já reparou que estamos no planeta Terra? Já reparou que há interesses que têm que ser atendidos? E pronto, e aí eles zangam-se, e os dogmáticos zangam-se, e acham que nós estamos a perturbar o edifício, não é? Estamos a pôr em causa a construção. Pois é, Fernando. Estou de acordo com você. Um importante filósofo do direito brasileiro, o professor Tércio Sampaio Ferraz da USP, ele chega a defender, na minha leitura, que direito não é propriamente uma ciência, né, mas uma técnica, né, enfim, uma não aquilo que nós chamaremos propriamente de uma ciência natural descritiva. E ele de, define que o jurista dogmático, eu acho que a gente não está criticando aqui, a dogmática ela também é importante, é aquela visão que o direito é um sistema, é o jurista que acredita que o direito é um sistema lógico, encadeado de, né, princípios e regras, e que fazem sentido, né, por si só, né? E o papel do jurista seria examinar a juridicidade disso. Você concorda com essa, não Não, com essa defesa, mas do que seria ser um dogmático? claro. Sim, vamos lá ver, isso é tudo um sinal de fraqueza do próprio direito, não é? Se o direito fosse um conjunto de comandos relativamente óbvios, sensatos, que apelassem ao acatamento espontâneo das pessoas, talvez o direito não precisasse de tentar vestir a roupa da ciência, não é? E tentar pedir emprestado o prestígio social que têm as ciências ditas exatas. Porque, no fundo, é disso que se trata. Quando nós falamos do direito como ciência, claro que o direito em si é uma ciência neste sentido que é objeto de um conhecimento. Mas quando falamos de ciência, não estamos a falar pacificamente de qualquer tipo de conhecimento. Estamos a apelar para um paradigma de conhecimento rigoroso, com categorias indutivas e dedutivas, ao estilo das ciências ditas exatas. Daí que todas as construções lógicas em torno do direito apelam para isso. Mas isso é uma fraqueza apenas, porque no fundo o que se está a dizer é que acima do direito existe uma construção carismática que nós respeitamos mais do que o direito. Talvez não seja assim, talvez não tenha que ser assim. É assim, de facto, nós estamos numa cultura na qual a religião se retirou e criou espaço para as ciências, nós hoje veneramos os cientistas como antigamente se venerava os sacerdotes,
E talvez por isso o direito precise dessa capa de rigor e de completude e enfim, de sistema que, no fundo, não são congénitos no direito. O direito não precisaria disso, não precisaria desse carisma emprestado, vamos dizer assim, desse brilho emprestado. E é curioso que a expressão mesmo dogmática vem de dogma, e dogma, o principal deles é o da fé, né? De justamente acreditar na existência de Deus, independentemente de qualquer prova material de sua existência, né? No fundo, a questão dogmática, que é uma questão mais presente na teologia do que no direito, no fundo, uma necessidade que surge pelo chamado conflito de interpretações. Isto é, por exemplo, na dogmática teológica, é preciso que, a essa altura, se estabeleça uma verdade para se fugir de um consenso volátil ou de um consenso meramente contingente. No século XIX percebeu-se isso e instituiu-se a infalibilidade papal. Hoje o Papa é infalível e as pessoas brincam dizendo assim, mas como é que ele é infalível? Deixa cá perguntar dos números da lotaria. Assim. Não. Ele não é infalível nesse sentido. Ele apenas termina uma discussão dizendo que a discussão termina num determinado sentido. É um bocadinho como os acórdãos unificadores de jurisprudência que há um pouco por todo o direito, não é? O Papa, no fundo, o que diz é isto passa a ser um dogma de fé e eu aí sou infalível. Ou seja, a discussão termina aqui. Porque a discussão pode ser corrosiva, não é? Pode-se criar uma dialética interna que torna insegura a construção teológica. No direito também é um pouco isso. Por isso mesmo a organização do direito é uma organização hierárquica, com interpretações escalonadas, até chegarmos aos tribunais supremos, um pouco também de acordo com isso. É pena que a doutrina aceite pacificamente que também está subordinada a esse tipo de raciocínio hierárquico, porque a doutrina devia ser puramente crítica disso. A mim o que me choca não é a dogmática dos tribunais, porque enfim é uma forma de organização própria e de estabelecimento de segurança. Agora a doutrina devia ser mais livre e mais problematizadora, porque o direito precisa da doutrina para progredir. Um direito hierárquico um direito dogmático é um direito que cristaliza no tempo. E precisa de ser sacudido. E não há melhor função, não há melhor vetor para sacudir o direito que não seja a doutrina. Porque na doutrina estamos a falar, por exemplo, de académicos livres que não têm que prestar vassalagem à própria prática jurídica e podem sugerir novas formas de solução jurídica. Não é? Interessante. E, de fato, quer dizer, qual seria o papel de uma dogmática, uma doutrina jurídica, uma ciência do direito que não se presta a criticar decisões, por exemplo, de tribunais superiores, né? Não te parece? Absolutamente, absolutamente. Por isso mesmo é que eu, quando ensino filosofia do direito, a minha primeira aula é dedicada à abordagem problemática do direito. Às vezes até uso um termo bem antigo e assim um pouco rebuscado, que é zetética. A zetética é a antidogmática, é uma forma de problematização sistemática das questões. A filosofia do direito, pelo menos, tem essa utilidade. É uma visão não dogmática sobre o direito e que faz questão de ser não dogmática. O Luciano e eu somos cultores de outras abordagens não dogmáticas do direito, mas que são não dogmáticas, diria, quase congenitamente, sem querer, não é? Como, por exemplo, a análise económica de direito, que tem categorias próprias, tem uma linguagem própria e, portanto, não presta muita vassalagem às categorias tradicionais do direito e, com isso, dá um contributo decisivo. Mas a filosofia devia fazer um esforço adicional para ser problematizadora. Isto é, mesmo que não encontrasse um problema, devia insistir nisso, num sentido até cartesiano, não é? De fazer uma dúvida metódica, uma dúvida sistemática, para proceder a uma grande depuração dos alicerces que estejam anquilosados, que estejam perdidos no tempo, porque o direito também tem uma sedimentação própria e às vezes não se compagina com a agilidade que seria necessária, não é? Nós temos, por exemplo, códigos civis que estão absolutamente desatualizados em matéria de bioética. Hoje, a tecnologia médica e a tecnologia biológica, etc., as ciências biomédicas permitem formas de vida e formas de organização da reprodução e da família que não encontram espelho nos nossos códigos civis.
Portanto, o direito teria que andar aí um pouco mais depressa para se adaptar a isso. E essa indagação é uma indagação preocupante, porque há interesses hoje que não encontram representação no direito. E então, possivelmente, vão se abrigar noutras formas que reclamam, com maior agilidade, serem reguladoras. Não encontram, vou dizer isto de outra forma, não encontram abrigo na lei. E então pode haver outras formas de direito, de normas sociais, que vão preenchendo aquilo que a lei não atende, aquilo que a lei não dá resposta. E isso, de facto, é muito preocupante para a nossa identidade, diria assim, levemente positivista. Nós ainda a temos, não é? Porque nós, como juristas, somos formados no respeito pela lei. Portanto, gostaríamos de ver na lei, democraticamente espelhada na lei, a essência daquilo que é a nossa ordem jurídica. Sendo que fomos treinados, né, nessa visão filosófica do direito, que não é papel do jurista, pensando na teoria pura do direito, se preocupar com o processo legislativo, né? E sim, com depois que ele passa e é colocado, e aí a gente tem que interpretar o texto. Só que boa parte da vida de um advogado, um juiz, é entender o próprio processo legislativo, e aí, né, o contato com a realidade seria fundamental, né? E aí você fala algo muito relevante, que é o aspecto problemático, né, zetético e não sistemático, dogmático. Há textos que sugerem que, de historiadores do direito, que a common law é mais parecido com o direito romano do que o nosso sistema de civil law, porque ambos são problemáticos, né, não sistemáticos, não dogmáticos. Você acha que faz sentido isso? Sem dúvida. Você e eu também temos essa passagem pela história do direito e, portanto, temos a obrigação de ter uma maior sensibilidade para essa componente. Não há dúvida nenhuma que o direito começa por nascer nos costumes e na moral. Não vale a pena dizermos que nasce num sistema. O sistema é um afterthought, portanto, é um pensamento tardio que tenta organizar aquilo que nasce de outra forma. Até podemos separar isto de uma forma, diria assim, kantiana. A origem do direito é o costume. Não é preciso dizer que a origem legitima o direito. Portanto, a origem é uma coisa, a legitimação do direito é outra. E o sistema faz sentido como legitimação e não como explicação da origem. Não vale a pena escamotearmos a origem. Ora, se a origem é costumeira, eu começaria por dizer que o essencial para o direito é um acatamento espontâneo. O direito não pode intimidar-nos com uma espécie de um Pentecostes, ou seja, de uma iluminação descendente que nos intimidasse ao acatamento. Não, o acatamento tem que já estar dentro de cada um de nós, porque o direito não sobrevive à desobediência ou à dissonância generalizada. Portanto, o direito tem que sensatamente acompanhar a diligência do homem comum, do bom pai de família, para ter alguma chance de sobreviver, para ter alguma chance de ser efetivo, não é? Se não fizesse isso, cairia em dissonância e seria ou absolutamente totalitário e repressivo, ou cairia no desuso e, portanto, abriria o caminho para um certo feudalismo jurídico. E eu nem estou a falar muito em abstrato, porque tudo isso se verifica nos tempos atuais, em vários países fracassados do mundo, onde a ausência de uma lei adequada faz nascer feudalismos jurídicos e, portanto, a história que está constantemente a repetir-se na gênese do direito. Mas, basicamente, evidentemente, eu estou de acordo consigo. Sem dúvida, a sua ideia é essa. A minha ideia é a mesma que a sua. Pois, interessante, porque, em alguma medida, esse dogmatismo do direito, né, que a gente vinha comentando, se associa normalmente à Alemanha, né, que teria a melhor dogmática do mundo, e essa seria a nossa cultura jurídica, a qual nós deveríamos render homenagens, né? E o direito anglo-americano não nos interessaria porque casuístico provavelmente não é o nosso sistema. E curioso que talvez pode ser que a raiz do nosso sistema, que é da nossa cultura jurídica, seja o direito romano, que é mais parecido com essa visão mais pragmática. E aí, voltando à filosofia, né,
o pragmatismo ele teve mais sucesso nos países anglo-americanos do que na Alemanha, vamos dizer assim. Você consegue conectar essas coisas? Por que que deu mais certo lá e por que que, eventualmente, o pragmatismo tenha encontrado esse eco lá e o sistema anglo-americano ser mais pragmático, perdão da tautologia? Sim, é evidente que há aí fatores culturais, não é? Há fatores culturais, o ambiente filosófico e cultural, nomeadamente norte-americano, é, eh, é muito mais favorável. Daí que, aliás, as correntes pragmatistas e neopragmatistas se tenham manifestado nos Estados Unidos e não propriamente na Europa. Porque ali há um ambiente, enfim, diríamos, de menor consideração ou menor respeito pela sedimentação filosófica e uma maior vontade de colocar a filosofia ao serviço de interesses vitais, ou seja, de interesses do funcionamento efetivo de questões, ou seja, da atribuição de uma relevância específica às ideias. Portanto, um pendor menos contemplativo. No caso europeu, e talvez centrado na Alemanha, temos uma convergência de dois aspectos. Um deles é uma tradição filosófica que foi durante muito tempo absorvida por uma tradição religiosa e, portanto, que se subverteu ela própria numa espécie de tradição de respeito, que é uma coisa absolutamente avessa à matriz filosófica. A matriz filosófica é muito desrespeitadora, aliás, nasceu desrespeitadora contra o pensamento dito mítico. As primeiras afirmações filosóficas foram a demolição dos mitos da antiguidade e, portanto, os primeiros filósofos destacaram-se por isso, por serem iconoclastas e por serem impiedosos. Foi por isso que Sócrates foi condenado, embora parece que na realidade terá sido por sedução de menores, mas a acusação direta foi de impiedade contra os deuses da cidade. Mas a verdade é que depois, com o advento do cristianismo e com o espetacular sucesso civilizacional do cristianismo, com todos os benefícios que isso trouxe, claro, houve um preço a pagar, que foi de alguma diminuição. No fundo é aquilo que está na escolástica, não é? Uma ciência de veneração. E isso é a morte da filosofia. Claro que subsistiram algumas correntes, mas muito subterrâneas, diria, do ceticismo, até do pirronismo, do ceticismo extremo, mas verdadeiramente só voltaram a eclodir no século XVII e no século XVIII. E eclodiram largamente em França e em Inglaterra, não na Alemanha. Na Alemanha, os leitores mais atentos ainda acompanharam um pouco, como foi o caso de Immanuel Kant, mas Immanuel Kant é um aprendiz de feiticeiro, nesse sentido que é um grande demolidor de sistemas, é um grande admirador de David Hume, o pirronista por excelência. Portanto, ele acompanha David Hume na sua tentativa de destruir todos os sistemas e criar uma nova dinâmica crítica para a filosofia, mas depois tornou-se ele próprio, ironicamente, um pilar do idealismo alemão. E, portanto, nós, quando estamos a falar da dogmática do século XIX e do século XX, estamos a falar de uma dogmática novamente dualista, ou seja, que entende que o sistema tem uma virtualidade própria e se preocupa muito em ter uma virtualidade não contaminada pelos factos. Isso é culpa de Immanuel Kant. Ou seja, é uma filosofia totalmente irresponsabilizada, porque é a criadora de grandes sistemas de legitimação do conhecimento científico, através da epistemologia, etc., etc., mas que se desinteressa completamente de muitos dos problemas para os quais o espírito crítico e o sentido crítico teriam sido cruciais. De alguma maneira, só na segunda metade do século XX é que a filosofia, nomeadamente a filosofia do direito, recupera um pouco essa vocação. Nos próprios países anglo-saxónicos há uma deriva idealista, que é, no fundo, a filosofia analítica. A filosofia analítica também acaba por sofrer dos mesmos males desse idealismo germânico, não é? Portanto, também é um pouco traidora dos ideais problematizadores de que era capaz a ciência, a filosofia. Ou seja, temos hoje uma filosofia que, em larga medida, é uma filosofia de veneração, é a morte da filosofia. Há um bocadinho eu disse que de vez em quando tenho momentos de impaciência com a filosofia, é porque vejo tantos filósofos que são
totais conformistas, totais conservadores, e eu, para conservadores, prefiro não filósofos. E, portanto, dispenso a filosofia para essas tarefas de louvar o mundo e conformar-me com o mundo como ele é. Talvez pudéssemos até dizer que é a traição máxima, que é aquela caricatura do Dr. Pangloss que o Voltaire faz, referindo-se a Leibniz, que é aquele filósofo que diz que o mundo está bem, está tudo certo. E a filosofia apenas serve para glorificar o mundo tal como ele é. E, portanto, se é para isso que serve a filosofia, essa filosofia não me interessa. E no fundo, é ela que chegou à dogmática, não é? A dogmática acabou por se encostar nisso. E o curioso, Fernando, o paradoxal, é que na Inglaterra o debate sobre a codificação conclui-se de que não se criar, não se codificar, não se cristalizar o direito, né, num texto legal, e na Alemanha é o contrário, né? Ou não, né, talvez até não seja paradoxal, seria até justamente essa visão, né, do idealismo, pragmatismo. Os pragmáticos, simplificadamente falando, claro, genericamente falando, preferiram um sistema não codificado, a tal ponto da Inglaterra sequer ter constituição escrita, que é uma coisa, né? E na Alemanha, não, uma aposta muito grande na codificação, nessa cristalização, e a nossa conversa aqui me levou já que estamos falando, né, de percursos históricos, o Nome da Rosa, né, em que demonstra-se um certo controle de sacerdotes pela interpretação do texto, que às vezes me remete até a discussões constitucionais nos nossos países, né? Quer dizer, o texto só eu posso interpretar porque o texto é mágico, eu domino essa mágica. Então, talvez tenham questões sociológicas que não são o nosso debate hoje aqui, que é mais de filosofia, mas a sua fala me remontou um pouco essa realidade, dualidade entre Inglaterra, pragmatismo e direito, e Alemanha, idealismo. E aí o que é curioso é que nos Estados Unidos, especialmente em razão dessa visão talvez pragmática, eles mantêm uma forma de ensino jurídico cujo método é socrático, né? A gente estava falando de Sócrates, né? E não dogmático. E me parece que a gente perdeu muito, né, Fernando? Os romanos, e durante um bom tempo da Idade Média, na faculdade de Direito se estudava gramática, lógica e retórica, né? Sim, é no fundo, novamente, a questão do impacto do carisma, do paradigma científico sobre o próprio ensino do direito, não é? Vamos admitir que o tal ensino, por exemplo, do case law nos Estados Unidos, embora a gente também não deva exagerar, porque os sistemas de common law estão hoje cada vez mais a convergir com os sistemas de civil law, a black letter law, a lei publicada e codificada está em moda nos países de common law e, portanto, as nossas divergências, tal como o jurisprudencialismo está em moda nos países de civil law e, portanto, com todos os problemas que isso suscita, não é? E com alguns excessos e desvarios de jurisprudencialismo de autor, ou seja, como se tratasse de culinária francesa. Há muita gente que acha que o direito é uma coisa de autor, para glorificar umas quantas cabeças pensantes que entram nos tribunais superiores e criam o direito um bocadinho com a sua marca, como se fosse uma coisa um pouco faraónica, não é? E, portanto, há uma convergência entre os dois sistemas. Agora, não há dúvida nenhuma que o sistema norte-americano não é só o sistema de ensino do case law, não é só tributário da tradição romana, mas também é tributário do chamado realismo jurídico. Ou seja, a ideia de que o direito não tem verdadeiramente um sistema. Os realistas atacam o positivismo, dizendo que o direito não tem verdadeiramente um sistema. O direito é vida, não é sistema. É vida, não é lógica. E que, portanto, para se aprender o direito, temos que praticar o direito. E, portanto, sem qualquer pré-compreensão, a ideia era de que, no fundo, até se chama isto o método Harvard. Começou por ser conhecido como o método Harvard, que deu origem às aulas práticas nos cursos de direito. É a ideia de que a prática jurídica ensina tanto como a teoria.
Portanto, que ser confrontado desde o primeiro dia de aulas com casos práticos e ter que se debater com a dialética, com a retórica e com a ponderação de interesse e até com os instintos, não é? E com a carga cultural com que um estudante aborda pela primeira vez um determinado caso, é suficientemente vivificador do seu espírito para o habilitar a perceber como é que as decisões são tomadas pelos juízes, porque os realistas, no fundo, o que dizem é que os juízes não fazem mais do que isso. Encontram uma solução, visceralmente, com as suas vísceras, e a justificação vem depois, a fundamentação vem depois. E, portanto, o que é mais importante ter uma sensibilidade jurídica do que propriamente alguma ilusão de que as pessoas são uma espécie de androides possuidores de um algoritmo que os faz descobrir o sistema do direito. Os realistas, nesse aspecto, são hiper pragmáticos e dizem não é assim que se faz. Vamos observar os juízes, e os juízes são o paradigma daquilo que pode ser uma resposta ágil e dialética, no fundo, inspirados na tal tradição romanística, pelo menos na tradição, vamos dizer, da República e do Império, já não propriamente a tradição bizantina, porque essa era codificadora, não é? Perfeito. Bom, essa sua fala me fez lembrar de uma aula em que um aluno me perguntou sobre uma série de nomes de juristas e a origem era grega. E eu, não eram juristas romanos. Aí vem cá, você não está falando dos juristas contratados por Justiniano para fazer a compilação, né? E encontrei um autor, um romanista, que sugeria que 90% do que nós conhecemos do direito romano veio através de uma codificação feita em Constantinopla, né? Portanto, muito longe dos documentos históricos, né? Mas, Fernando, aí essa sua fala também sobre realismo e pragmatismo me levou a uma citação do Posner, ou Posner, como dizem, mas eu vou falar em português, o Posner. Ele, num livro um pouco autobiográfico, ele escreve agora quando se aposenta, ele diz que se define como um jurista pragmático e não formalista. Creio que por formalista a gente poderia traduzir dogmático, né? E eu gosto porque ele diz o seguinte: para o jurista pragmático, e um pouco relembrando a tua frase inicial, né, de que a realidade não pode atrapalhar o raciocínio, ele diz que o pragmático entende que a forma de solucionar problemas complexos é a complexificação do estudo e compreensão dos fatos. Não adianta complexificar conceitos jurídicos, né, para resolver problemas factuais, né? Então, eu não sei qual é a sua visão sobre isso, se eu posso, de alguma maneira, associar a tua frase a essa frase do Posner. Uhum. Bom, nós temos advertências antiquíssimas acerca da questão da complexificação, não é? Desde as advertências do Tácito em Roma, não é? Porque a República se corrompia através da multiplicação das leis. E, portanto, a multiplicação de leis era, no fundo, o descalabro do direito. E que o direito era uma arte de encontrar princípios no meio da entropia normativa, não é? Portanto, é tão antigo como Roma. O pragmatismo salva-se de alguma maneira naqueles ambientes que o consentem. No fundo, quer você aí no Brasil, quer eu aqui em Portugal, não nos podemos dar esse luxo, visto que nós temos sistemas jurídicos hiper positivos, neste sentido que não apenas desconfiam de qualquer pensamento, como, sobretudo, se multiplicam por replicação, quase diria, cega, por replicação, por necessidade de se replicarem, de se multiplicarem. A nossa legiferação não tem qualquer rumo, porque não pode ter nenhum rumo, visto que ela é pletórica, abrange tudo, inunda tudo.
Portanto, de alguma maneira, nós na filosofia e na abordagem filosófica ainda podemos ter um bastião de inteligibilidade ou de exigência de inteligibilidade, que é isso que suponho que é o objeto da reflexão de Posner, não é? Que é, no fundo, um apelo a uma espécie de uma, enfim, de uma simplicidade um pouco edénica, não é? Uma simplicidade que nós associamos a uma congruência do nosso pensamento como juristas, isto é, cada indivíduo jurista é capaz de ter para si próprio uma interpretação congruente que impõe algum sentido à cacofonia, à dissonância absoluta que é gerada pela legislação e pela normativização da vida comum. Portanto, no fundo, eu creio que o apelo de Posner é um apelo pragmatista, ou até mesmo neopragmatista, de nos tornarmos como os velhos nominalistas do nome da rosa, de nos tornarmos céticos quanto à semântica que tentam impor-nos através da legiferação e recuarmos um pouco para um bastião no qual as coisas voltam a ter sentido. Por exemplo, um bastião no qual o certo e o errado sejam nortes, eu diria quase instintivos, para fazermos alguma triagem entre aquilo que é relevante e não é relevante. Ou seja, por exemplo, a presença de alguns valores no próprio jurista podem permitir, entre outras coisas, discernir o que é que, por exemplo, no direito penal é um mal em si mesmo ou uma mera proibição, ou seja, uma mera proibição técnica. Nós hoje penalizamos tudo. E no tudo aparecem muitas áreas no direito penal que não vêm acompanhadas de juízos de valor, de juízos éticos negativos. Sei lá, crimes contra o mercado, etc. E depois acontece até que alguns juízes, estou a falar do caso português, têm a maior dificuldade em perceber porque é que algumas práticas são crime, visto que aquilo é uma espécie de uma imposição arbitrária do legislador que resolveu reprimir certas condutas apelando para uma área na qual devia haver consenso social e eles que representam esse consenso social não conseguem perceber onde é que há consenso social para reprimir certas condutas. Tecnicamente é interessante ou é importante ou é necessário reprimir essas condutas, mas o apelo ao consenso social é manifestamente exagerado. Então, de alguma maneira, os juristas são o último bastião para que o direito não se torne totalmente louco, para que não enlouqueça, para que não confunda, que não force barreiras e essa altura caia numa espécie de uma entropia de indiferenciação e de repressão. Tenho muito medo, às vezes, que sociologicamente o direito que perde o norte se transforme naquilo que Karl Marx via no direito, que é um simples aparelho de repressão. Para concebermos o direito como um aparelho repressivo, temos que reconhecer que o direito já não representa valores com que nós nos identifiquemos, não é? E, portanto, eu às vezes tenho um pouco esse receio. E esses apelos ao neopragmatismo são apelos à consciência individual para que nós evitemos isso. Ou seja, que continuemos a formar juristas que saibam distinguir o bem e o mal e não sejam meros intérpretes automáticos de leis cujo sentido já não se percebe, mas cujo manuseio com habilidade transforma qualquer jurista num mercenário das leis. Portanto, para que não exista esse... No fundo, se me permite, Luciano, eu muitas vezes digo aos meus alunos filosofia de direito devia ser ensinada não no primeiro ano, como é aqui em Lisboa, e eu tenho pena que seja, mas devia ser no último ano, para quando os soldados já estão absolutamente formados em técnica de guerra e de guerrilha, possam perguntar para onde é que disparam. Há uma pergunta muito fundamental no direito, que é para que é que isto serve? Quem é que nós vamos servir, no fim? Somos técnicos do direito ou somos verdadeiros juristas? A diferença entre um técnico do direito e um jurista é que o jurista é um protagonista da vida social. Ele pensa por ele próprio, é licenciado, a sociedade confia que ele tem um critério para não desvirtuar a lei que ele próprio manuseia e cuja palavra deve ser respeitada pelo resto da sociedade. É uma grande responsabilidade que os juristas têm. E para evitar que eles sejam técnicos, primeiro eles devem refletir para que é que serve todo o conhecimento que eles acumulam num curso de Direito. Você falando, me ocorreu aqui, e aí talvez uma diferença da experiência brasileira da portuguesa foi
o grau de influência do chamado neopositivismo aqui, que no fundo é uma construção que dá muita arbitrariedade, né, tanto ao intérprete quanto às cortes, a tal ponto de alguns juristas arrependidos estarem implorando pelo retorno ao positivismo, algum grau de segurança e previsibilidade. E aí me ocorre te perguntar, talvez a pergunta derradeira desse nosso papo aqui, que eu sempre sou admoestado para que dure 30 minutos, mas seria irresistível não seguirmos, né? Mais um pouco, e eu gosto muito da frase do Oscar Wilde, né? Que ele se dizia capaz de tudo menos de resistir à tentação, então eu não resisti de ficarmos mais tempo. Mas tem um debate tradicional aí na análise econômica, no pragmatismo, enfim, que é justiça versus eficiência, né? Então, eficiência vem, desculpa, justiça foi perdida, né? Um conceito que ficou um pouco perdido. Depois, quando a análise econômica do direito começa a ter um certo espaço, se busca recuperar um conceito de justiça para dizer que direito é isto e não é eficiência. Então, o que você teria a dizer sobre esses temas, Fernando? Bom, é verdade, a ciência, ou a própria filosofia, na tal ideia de alguma traição à sua missão, tornou-se propositadamente abstrata, muito às mãos da filosofia analítica e de alguma capitulação diante do positivismo. Aliás, até há hoje um debate, curiosamente também muito vivo na Argentina, se isso não terá sido uma forma de os filósofos se evadirem das suas responsabilidades cívicas. Na Argentina, essa acusação é lançada entre filósofos do direito, que se passaram a dedicar minuciosamente à filosofia analítica para não encararem aquilo que se estava a passar no seu próprio país, ou seja, para não serem obrigados a tomar uma voz em defesa de valores que o direito devia servir. Portanto, parece que a filosofia do direito também devia servir para bons combates, para não fazer perder ao direito uma relevância cívica e alguma vergonha por não o fazer. Mas a verdade é que a justiça regressou, sobretudo nos anos 70, à ribalta, muito graças a John Rawls e um debate que se seguiu a John Rawls. Mas depois temos um problema que é este. Quando a filosofia se torna, dedica a sua atenção a questões materiais, de valores materiais, pode estar a presumir demasiado. E uma das coisas que eventualmente terá presumido demasiado era de que era possível voltar a falar de justiça como se podia falar em momentos em que as nossas culturas eram mais coesas, nomeadamente as culturas sujeitas à teocracia, não é? Há uma tradição teocrática que passou mais de um milénio a dominar a civilização europeia e aí criou-se um consenso, enfim, um consenso com muitos problemas, porque, enfim, era um consenso imposto e em larga medida foi a morte do pensamento e a morte da filosofia, a morte da liberdade. Mas a verdade é que nessas alturas havia consensos sociais. Voltar a falar da justiça em momentos em que não há consensos sociais é bastante mais problemático e hoje, portanto, o debate sobre a justiça é bastante mais desafiante, é bastante mais exigente. Claro que o John Rawls percebeu isso, claro que o Robert Nozick percebeu isso, claro que muitos outros perceberam isso e os debates hoje são muito sofisticados. Mas quando nós, por exemplo, pensamos no trade-off entre justiça e eficiência, como você agora acabou de referir, eu ia devo dizer que tenho grandes dúvidas se quer que esse trade-off seja real. Nós hoje estamos em sociedades abertas, sociedades plurais, e nas quais se exige uma certa neutralidade do Estado. E o direito é uma criação hoje essencialmente estadual. De modo que a questão que temos que nos colocar é esta. O Estado tem legitimidade para veicular concessões materiais de justiça aos seus cidadãos ou deve deixá-los em paz? Se os deixar em paz, e se confiar neles, temos a regra de liberdade e, portanto, o Estado remete-se para uma posição, diríamos, supletiva, de guarda-costas, de guarda noturno, de mero protetor, deixando as pessoas florescer de acordo com os seus ideais, que não têm que ser partilhados, e as pessoas apenas têm que cooperar umas com as outras e têm que maximizar os seus planos
de realização pessoal no entrechoque dessas maximizações, portanto, contratando umas com as outras, por forma a ajustarem os seus planos de maximização, de uma forma, diríamos nós, causiana, não é? Nesse momento eu pergunto-me se há alguma distinção entre justiça e eficiência. Porque o que nós queremos é maximizar os nossos planos de realização. Nós nem temos que revelar quais são os nossos planos de maximização. Vou dizer isto de outra forma. Se eu descobrir que o dono da mercearia onde eu me abasteço é islâmico e eu sou cristão, isso tem algum impacto na minha relação com ele? Não tem que ter. O que eu quero dele é que ele maximize a minha satisfação e ele quer que eu maximize o cumprimento pontual das minhas obrigações para com ele. Ele quer que eu seja eficiente, eu quero que ele seja eficiente. Reclamamos um do outro a eficiência, não reclamamos partilha de qualquer valor que não seja a eficiência. Portanto, dito isto, creio que nas sociedades abertas, nas sociedades plurais, que verdadeiramente respeitam a liberdade e a divergência de concepções do mundo e que não as impõem através do Estado ou não usam a manipulação do Estado para impor visões de uns por cima dos outros, creio que não há outra justiça que não seja a eficiência. A justiça tornou-se o mínimo que nós podemos exigir uns dos outros, e o que podemos exigir uns dos outros é que não atrapalhemos a vida uns dos outros. O neminem ledere. O neminem ledere é uma regra de maximização. Se não prejudicarmos ninguém, todos nós podemos florescer o máximo. Isso é uma regra de eficiência. Portanto, não obstante Richard Posner ter avançado com esta ideia, depois de ter recuado nos embates com Dworkin, eu acho que ele fez mal em recuar. Aliás, acho que ele fez mal em vários aspectos. Mas aí eu acho que ele fez mal. Porque eu francamente estou convencido que nós estamos em sociedades que são axiologicamente neutras e nas quais o único denominador comum é no fundo, a linguagem da economia. Dirão, é empobrecedor. Não, é muito enriquecedor. Porque se nós tivermos a linguagem da economia, perdemos a justificação para nos matarmos uns aos outros pelas ideias. Porque precisamos de toda a gente viva para prosperar. E, portanto, de alguma maneira, o ideal pacificador do comércio doce de que falava Montesquieu, pode ainda ser alcançado, ele não está derrotado. Cada vez que nós tentamos impor critérios de justiça material, podemos estar em maus lençóis. Já houve muitos tiranos que julgavam que eram detentores da chave de ouro dessas ideias. E nós hoje desistimos delas e estamos melhor. Ou estamos a desistir delas e acho que estamos a melhorar. Mas, enfim, isso é uma opinião pessoal. Não é? Mas é por isso que estamos aqui, né? Então, Fernando, eu vou te agradecer e já vou... já tenho coisas aqui na minha cabeça para uma segunda rodada que me ocorreram após esse nosso debate, como, por exemplo, utilitarismo, que é muito condenado, mas dá muito bem para defender, né, e falta conhecimento, consequencialismo, enfim. Então, vai ficar aqui um gostinho de quero mais para uma segunda conversa, e eu gostaria de te agradecer, e até a próxima, Fernando. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui na sua companhia ilustre e espero que esta conversa, quando for difundida, seja do agrado de todos os que nos ouvirem. Obrigado.